Olá, amigos do Metrópolis. A entrevista de hoje é com o padre Reginaldo Manzotti, que lança seu 20º livro, depois de 5.700.000 livros já vendidos no Brasil. É um sucesso editorial. Padre, muito bem-vindo, muito boa tarde. Boa tarde, Léo Dias. Boa tarde a todos os que o acompanham. É um prazer imenso poder falar com você de novo e desejar muito obrigado sempre pelo seu carinho em noticiar, em estar conosco nos momentos de crise e nos momentos bons. Uma alegria imensa. Deus abençoe. A alegria é minha. Travou um pouquinho, mas vamos continuar. A alegria é minha e o prazer é meu, padre. Muito obrigado por falar conosco. Vamos lá. Eu queria que o senhor falasse sobre esse 20º livro e explicasse do que ele se trata. Olha, Léo, eu não imaginava que nós íamos passar por uma Covid, uma pandemia. Mas no final do ano passado, eu percebi que as pessoas estavam passando por muitas barreiras, muitas muralhas. Eu uso a palavra muralha, que é exatamente uma alusão à grande libertação que aconteceu em Jericó, que era uma última cidade sitiada do Antigo Testamento, que era um impedimento da tomada de posse do povo de Israel. Então, é muito frequente entre os católicos usar a queda da muralha de Jericó, que foi feita por Josué. Era a última cidade-estado, eram os últimos inimigos de Israel. E isso ficou, tanto no Oriente como no Ocidente, se usa muito essa terminologia. E eu percebi que nós temos muitas muralhas. Muralhas que nós construímos, muralhas que os outros constroem para nós, que nos impede de tomarmos posse. Tomar posse do quê? De uma terra? Não. Tomar posse da nossa felicidade, tomar posse de nós mesmos, tomarmos posse em todas as dimensões afetivas, psicológicas, mentais, espirituais. E, portanto, eu não imaginava que era uma pandemia, que nós íamos agora nos valer desse livro As Muralhas Vão Cair, pensando na pandemia, pensando no desemprego. Mas foi uma ação do Espírito Santo para propor exatamente essa derrubada de muralhas e poder darmos passos. A pior coisa é ficar paralisado. Nós temos um inimigo diante de nós que se agiganta e a gente, amedrontado, paralisar. Eu queria que o senhor contasse um pouco da sua história, de como o senhor descobriu o seu caminho do sacerdócio e o dom que o senhor tem. Primeiro, eu queria que o senhor falasse como o senhor chegou à igreja e, segundo, como o senhor chegou e descobriu o caminho das comunicações, quando o senhor percebeu em si um dom de comunicador. Léo Dias e todos os que estão acompanhando, a minha história é uma história de uma família católica, meu pai, minha mãe, e eu nasci num berço católico. Eu tive logo no início uma formação, estudei, fiz o prézinho que se tinha da época, o ensino fundamental na minha cidade. Mas a figura da religião foi muito forte na minha vida. Desde cedo fui coroinha, cantei em coral. Então, com 11 anos de idade, por uma graça de Deus, eu disse, eu quero ser padre. Eu olhei com 11 anos? 11 anos. 11 anos. Eu brinco que eu estava com a mamadeira embaixo do braço ainda. Eu olhei... Mas, como é que uma criança, que é uma criança, com 11 anos, tem tal convicção e não muda? E qual foi a reação dos seus pais ao ouvirem tal coisa? Léo, eu diria assim, eu não tinha aquela convicção 100%. Isso foi um processo, mas eu tive um bom exemplo de padre na minha vida. Foi o padre da minha cidade. Era um homem culto, pregava, tocava, era músico, tocava um piano maravilhoso. Tinha uma oratória que me impressionava. Eu dizia, eu quero ser como ele. E quando eu disse para os meus pais, a reação é de qualquer mãe que tinha um filho caçula. Eu era o caçula. Então,
eu inclusive nem contei para eles. Eu fiz uma carta, eu achei numa revista, você quer ser padre? Escreva. Eu escrevi. E um dia apareceu o padre na minha cidade de moto, Frei Jerônimo Brodega, um alemão. Chegou de motocicleta. E eu voltando da escola, Léo, de repente vejo uma moto na frente da minha casa. Minha família tinha cerealista de arroz, que beneficia arroz, máquina de arroz, né? Eu lembro que eu cheguei, meu pai sempre foi comerciante e agricultor. Então, quando eu cheguei, eu vi aquela moto, eu falei, quem que é o senhor? Você é o Reginaldo? Eu falei, sou. Ele falou assim, você não quer ir para o seminário? Eu vim te buscar. Eu falei, mas peraí, eu nem falei para minha mãe. Aí, era perto do meio-dia, eu falei, senhor... Oi, quantos anos o senhor tinha nessa época, nessa altura? 11 anos. 11 anos. Já, meu pai. 11 anos. Aí eu entrei e falei, mãe, tem um padre aí, ó. E acho que ele veio para almoçar. Aí ela preparou o almoço, como sempre, e depois ele falou, então, ele quer ir para o seminário, eu vim buscar. Minha mãe, Deus o livre, começou a chorar, se desesperar. Mas o resultado é que no outro ano, em março, eu fui para o seminário, com 12 anos, para fazer 12 anos. E aí foi um processo de descoberta. Eu não tinha plena certeza, você entra em crise. Todo adolescente, entende? Eu fui sempre muito proativo no seminário. Né? Tudo que tinha, eu participava. Mas foi um discernimento que eu fui fazendo e fui confirmando, e era isso mesmo. E eu, às vezes, dava muito trabalho para o Espírito Santo. Eu incomodei muito Deus, porque eu queria ter a certeza do que eu queria. Não era uma coisa muito fácil para mim. E meu pai sempre um sonho que eu fosse ou médico ou advogado. Mas eu acabei sendo padre. E já estou com 25 anos como padre. O senhor disse que o senhor recorreu a Deus, ao Espírito Santo, em busca dessas respostas. Se era isso mesmo, se era essa a sua vocação, se o senhor estava no caminho certo. De que maneira Deus responde? Olha, veja bem, eu também pensava, será que eu vou ser padre? Eu vou casar, vou ter família. Então, você começa Qual pessoa que nunca se apaixonou na vida? Eu me apaixonei, tive meus namoricos. Quem não teve? De mandar dentro do seminário. Não era padre ainda, eu estava descobrindo a vocação. Então, porque a gente nunca estudou isolado, eu nunca fiz escola isolada. A gente estudava junto com as pessoas normais, entre aspas, colégio normal, não era colégio... Aberto. Aberto. Não era colégio... O senhor ia para casa... Convívio social. Convívio social. E depois, mesmo no seminário, eu participava de grupo de jovens. Eu sempre tive uma liderança muito grande. Então, você conhecia pessoas e, naturalmente, aí você começava. Peraí, mas é isso que eu quero? Será que... E como que Deus responde? Naquilo que vai te preenchendo. Não é uma resposta. Eu não tive nenhuma voz de anjo, nenhum santo apareceu para mim. Nunca tive sonhos como São José. Mas você vai percebendo, isso aqui me completa, isso aqui me realiza. E aí você tem que... Tudo a gente tem que abrir mão. Você não pode querer abraçar tudo. E eu percebi que para ser padre eu precisava abrir mão do casamento. Para ser padre eu precisava abrir mão da família. Isso era uma condição, conditio sine qua non. Ou aceitava ou não aceitava. Igual uma besteira. É besteira falar que os padres não sabem que não vão poder ter vida sexual. O padre não vai ter nunca, porque é uma condição para ser padre. E aí você tem que fazer suas escolhas. A partir, se você consegue ficar sem mulher, se você consegue ficar sem a família, se você consegue ficar sem o casamento. Então, não é nenhuma novidade para o padre que serão essas as escolhas a serem feitas. Então, você tem que fazer suas escolhas. E também qual foi a parte mais difícil para o senhor? Ficar sem a família? Ficar sem uma vida sexual? A parte mais difícil, eu acredito, tudo é difícil. Tudo é complicado. Mas é claro de você abrir mão de um casamento, né? De você ter alguém com você, de você sonhar junto, de você ter o carinho. Não é só questão sexual, é a questão afetiva como um todo. Perfeito, perfeito. Né? Ter alguém, isso. Porque família, a gente acaba tendo, né? Porque você não se rompe totalmente com a família. Eu sou padre secular. Claro, mas isso abdica do convívio familiar, né? Do convívio familiar, com certeza. Mas Deus dá outras famílias, né?
Outra coisa Perfeito. muito difícil é a obediência, cara. É complicado esse negócio de Obediência a... Obediência à igreja. Obediência aos seus superiores. Que falam assim, ó, eu obedeço a Deus, tá, mas eu não posso esquecer que Deus fala pelo meu bispo. Deus falava pelo meu reitor. E às vezes é difícil você abrir mão da sua liberdade, de você ter que cumprir regras. Eu tive um seminário muito rigoroso. Hoje eu agradeço. Mas caramba, você viveu uma adolescência acordando 5 da manhã, 5 e meia da manhã, estuda, joga bola no final de semana. Televisão, a gente só podia ver se tinha notas boas e depois de 15 anos, olha lá para assistir o Supercine. Do mais, era assistir Jornal Nacional. A gente só tinha contato com a televisão para o Jornal Nacional. Então, O senhor foi contestador? sempre. Eu tive minha fase Che Guevara, mas fortíssima, meu filho. Eu usava até boina. Eu usava boina. Tem uma foto minha que era de matar. O cabelo aqui, ó. Eu sempre usei o cabelo comprido, né? Ué, mas no seminário? No seminário. Eu só cortei meu cabelo foi em 89, quando eu, para fazer votos, foi dito, ó, ou você corta ou você não vai ser padre. O senhor foi obrigado a cortar o cabelo? Aí, no caso, né, não pegava bem, né, não dava certo. Mas eu tinha o cabelo comprido assim, porque eu tinha uma inspiração. Che Guevara e também Axl Rose. Então, eu gostava demais do Guns. Então, cara, então eu usava aquele lenço, lembra daquele lenço que o Axl usava? Rapaz, e era o que eu gostava, você entende? Então, Mas o senhor podia externar os seus pensamentos, os seus gostos? O senhor podia ouvir Axl Rose e Guns N' Roses no seminário, não? rapaz, a gente tinha um radinho que era fuleirinha, que Deus o livre. Depois eu ganhei do meu pai um que tinha um toca-fita, mas eu tinha um banner dele assim, né? Que eu brinco que se eu não fosse seminarista, eu tinha feito uma tatuagem nas minhas costas do símbolo do Axl Rose, mas não podia. Mas eu expressava. Léo, eu fui muito contestador. Tanto que eu acho, na minha faculdade, eu estudava no Instituto Vicentino. Eu fiz greve. Eu propus greve na faculdade inteira. E fizemos... Faculdade de Teologia? E Filosofia. Filosofia, perdão. Ficamos 15 dias de greve, que era porque o nosso curso não era reconhecido. Essa é uma velha briga, porque filosofia não é reconhecida pelo MEC. E eu brigava muito pelo reconhecimento. Mas havia aquele princípio, se reconhecer, o cara vai ter o diploma, vai querer sair. Eu falava, mas ninguém pode ficar por coação. Então, eu era muito agitador. Eu gostava de agitar, sempre gostei de agitar. Então, quer dizer, o seu espírito de liderança sempre esteve muito presente, né? Com certeza, com certeza. Na teologia também eu fui sempre... Eu era o terror dos professores. Primeiro, porque eu usava óculos e sentava na frente. Depois, eu questionava tudo. Eu sempre queria saber o porquê. Eu queria saber o porquê. Vinha aqueles caras assim, com aquelas respostas prontas. Eu falava... A minha frase era assim, era frase de para-choque de caminhão. Cara, tipo assim, mas é porque não é que eu queria ser chato, eu queria estar convencido da decisão que eu ia tomar. A gente foi criado sempre com essa questão na nossa cabeça. Olha, Deus vai te castigar. Olha, você vai para o inferno. Olha. E aí, como é que hoje um pai e uma mãe que queira uma vida do seu filho mais próximo à Igreja Católica, como é que ele pode procurar levar sem essa cultura do terror, do medo? Na verdade, eu acredito que vem muito pelo testemunho. Um pai convence um filho pelo testemunho, e pelo testemunho bom, por exemplo, de intimidade com Deus, de testemunho de caridade, testemunho de diálogo. Não adianta nada um pai chegar domingo de manhã e falar, moleque, você vai para a missa, porque senão não sei o que lá. E durante a semana inteira nunca se teve práticas religiosas, nunca se teve atitudes de amor. Então, eu acredito que na linguagem do amor você chega a Deus. Um pai hoje, ele tem que amar, mas um amor exigente.
e é colocar limites, falar de Deus não como um Deus grego, um Zeus que está lá em cima, que se não fizer certinho, ele vai mandar um raio para baixo, tchum, e vai queimar a cabeça. Isso não constrói. Isso é uma imagem deplorável de Deus. É um padrasto, é um Deus vingativo, é um Deus que fulmina a pessoa. Não, e Deus ama, a ponto de dar o seu próprio filho para morrer por nós. Eu prefiro pregar esse Deus amor. E com esse Deus amor, que tem implicações pessoais, de honestidade, de justiça, de lealdade, eu acredito que é possível você educar um filho. Há uma expressão que eu ouço muito de pessoas que dizem, quando são questionadas sobre sua religião, falam assim: eu sou católico não praticante. Católico não praticante. Eu quero saber do senhor, existe isso? Eu tenho pavor dessa palavra. Para mim, ou é católico ou é um saco de batata. Não tem conversa. Eu falo para as pessoas, eu chego para a pessoa que você é católica, minha família é tradicionalmente católica. Eu lá quero saber se a tradição é católica. O cara é ou não é, meu filho. Ou é milho ou é pipoca. Não tem conversa. Então, a pessoa vem de uma tradição, eu tenho uma memória afetiva, mas não fez o encontro com Jesus Cristo. Eu sinto, Léo, que o número de cristãos já diminuiu, dos católicos muito mais. Nós estamos numa crise de fé. O islamismo cresce assustadorosamente. Eu não estou fazendo uma crítica ao islamismo, eu apenas estou fazendo uma contestação. E eu acredito com o Papa Bento XVI que só vai restar um tipo de cristão, os apaixonados por Jesus. Nós estamos vivendo um martírio muito grande dos cristãos e as pessoas estão debandando. Há um vandalismo crescente com as imagens, com as igrejas. Então, dizendo para você, ou a pessoa ela faz um processo de encontro com a pessoa de Jesus Cristo e é cristão de fato, ou ela não vai ser nada. Ela vai ser um ateu sem saber em que acreditar. Ou será islâmico. O cristianismo vive uma forte crise hoje de identidade e de comprometimento. Porque ser cristão é ser comprometido com Cristo. Eu não acredito, falando agora de católico turista, não acredito. Católico beija-flor, que cada dia... Como é que está católico beija-flor? É aquele que cada dia está numa comunidade só pegando o que presta. Aquele que não tem vida na comunidade, que às vezes tem que enfrentar o outro que me esmerilha. Porque o outro, para mim, não é o meu inimigo, mas ele me esmerilha. O relacionamento, ele nos lapida. Então, uma pessoa que, hoje eu estou na São Benedito, amanhã eu estou não sei aonde, amanhã não estou sei aonde, ele só vai a seu bel prazer. Ele só vai atrás de santo para ganhar graça. Mas ele não tem uma vida de comunidade, de testemunho, de solidariedade, de comprometimento. Isso é o beija-flor. E tem o turista, que é aquele que é cachorro cai de mudança, vê uma porta aberta, entrando. Hoje ele está na católica, amanhã ele está na espírita, depois ele vai para outra religião. Quer dizer, cada dia da semana é uma freguesia. Isso não constrói nada. Isso não é religião. Isso é religiosidade das mais baratas possíveis. Isso não é ser católico. Padre, eu só queria finalizar agora que o senhor falasse novamente do seu livro, esse livro que o senhor está lançando agora. Nesse momento de pandemia, como é que as pessoas conseguem adquirir o seu livro? Se tem um livro digital, se as pessoas conseguem do livro mais fácil, podem baixar no telefone, nos aplicativos, em algum aplicativo. E também a sua palavra final nessa nossa entrevista maravilhosa, Padre. Léo, o livro As Muralhas está em todas as livrarias. No começo da pandemia, a gente teve muita dificuldade no abastecimento, apesar de ter estado pronto. Nós já estamos na segunda reedição e já está em todas as livrarias, na verdade, todas que você imaginar, não vou citar nenhuma, mas também presencialmente, como também as pessoas podem comprar... ela está falando aqui uma palavra chique, e-commerce. Tá? Como é que... e-commerce. Pelo celular. Pelo celular. Eles gostam de uma palavra em inglês, né? Eu ia falar nas lojas virtuais, mas eles gostam do inglês. Então, você encontra em todos os lugares. E eu estou agora conduzindo,
todas as segundas-feiras o Cerco de Jericó. Porque eu volto a te dizer, é um livro de cabeceira, que eu não desejo isso para você não, Léo. Não desejo para quem está perto, está nos acompanhando. Mas, cedo ou tarde, a gente se vê acurralado. E eu acredito que essas muralhas, elas devem cair. E eu acredito que daqui até o julho do ano que vem, acho que o ano que vem inteiro, nós vamos trabalhar. Eu estou toda segunda-feira trabalhando o Cerco de Jericó, no meu YouTube, Padre Manzotti, e já estou no segundo, vou até o sétimo, depois eu passo para quinta-feira, porque eu acredito que seja ou pensamento suicida, depressão, desemprego e tantos outros males, nós temos que derrubar pela força da oração. Por isso, eu acredito muito neste livro como uma ferramenta de batalha. É isso, padre. Só quero agradecer suas palavras. Como é bom conhecê-lo melhor, conhecer o seu dom, o seu sacerdócio maravilhoso. Eu quero só agradecer muito. E só isso. Muito obrigado. Léo, eu que quero, posso agradecer, Léo Dias. Eu tenho um carinho muito grande por você. Você sabe disso, não me escondo. E quando foi para conversar com você, eu me sinto muito à vontade. Até peço desculpas se eu fui um pouco irreverente, mas foi ótimo. Eu sou muito verdadeiro com aquilo que sinto. Eu não gosto de ficar passando uma máscara, um fake. Eu sou isso, você entende? Eu vivo isso 25 horas por dia. E eu queria dizer que sempre rezo por você, coloco você nas orações. Além do que nós nos encontramos, tenho um respeito pelo seu trabalho. Parabéns por tudo que você faz, pelo carinho que você tem. Obrigado, padre. Obrigado. Fica com Deus, tá? Deus abençoe. Amém.